Programas em Haskell são construídos com uma composição de várias funções. Nessa aula vamos aprender a declarar nossas primeiras funções. Já estamos bastante habituados a declarar funções quando estudamos matemática. Na matemática, se quisermos declarar uma função que retorna um valor incrementado em 1, fazemos f de x igual a x mais 1. Chamamos o x de parâmetro formal da função, que será substituído por um parâmetro real no momento da aplicação da função. Por exemplo, se fizéssemos f de 2. O valor 2 irá substituir o x no corpo da função e teríamos 2 mais 1, que é igual a 3. Se quisermos declarar uma função similar em Haskell, poderíamos fazer f de x igual a x mais 1. E a aplicação da função também seria bastante similar. Por exemplo, f de 2. Parâmetro real 2 será substituído no lugar do parâmetro formal no corpo da função e teríamos 2 mais 1. O resultado dessa expressão é 3. Agora vamos olhar a sintaxe de declarações de funções em Haskell, que aqui é apresentada de forma um pouco simplificada. Cada alternativa de uma função é composta pelo nome da função, seguido de 0 ou mais padrões, que são os parâmetros formais da função, o sinal de igual e a expressão, que é o corpo da função. O nome ou identificador da função deve iniciar com uma letra minúscula ou sublinhado e pode ser seguido por letras, dígitos, sublinhado ou apóstrofo. O sublinhado sozinho tem um significado especial e não deve ser usado para nomear funções. Cada padrão pode ser uma variável que segue a mesma regra de identificadores de funções ou construtores de tipos. Como exemplo, vamos declarar uma função que retorna o maior entre dois valores. Essa função deve receber dois argumentos e retornar o maior entre eles. Identificamos a função com o nome maior. Note que o nome da função deve ser iniciado com letra minúscula. A e B são os parâmetros formais da função, e o corpo da função é uma expressão if, que testa se A é maior que B, nesse caso retornando A, e caso contrário retornando B. Aplicando a função maior com os parâmetros reais 10 e 5, teríamos uma expressão em que o A é substituído por 10 e o B por 5, ficando então if 10 maior que 5, then 10 else 5. Como essa expressão relacional tem como resultado verdade, o resultado da expressão if seria o valor 10. Nesse novo exemplo, declaramos uma função com nome negação, que retorna a negação de um valor booleano. Uma função similar à função not, vista na segunda aula. A função possui um único parâmetro formal, que chamamos de x. Caso x tenha o valor true, a função deve retornar a false. Caso x tenha o valor false, a função deve retornar a true. Na primeira implementação, usamos uma expressão if e testamos se x igual a true. Mas note que o valor de x já é um valor booleano. Então não precisamos usar o operador relacional igual. Podemos colocar apenas o x como o primeiro argumento da expressão if, como feito nessa segunda versão da função. Um outro modo de implementar a função negação é usando o casamento de padrões. Em Haskell, podemos implementar várias alternativas para a mesma função. Quando a função for aplicada a um parâmetro real, é feita uma busca, procurando um casamento, uma correspondência entre o parâmetro formal e o parâmetro real. A alternativa avaliada será a primeira em que esse casamento ocorrer. Podemos implementar a função negação usando duas alternativas.
Uma alternativa caso o parâmetro seja true, e nesse caso retornaremos a false. Uma alternativa caso o parâmetro seja false, e nesse caso retornaremos a true. Quando aplicarmos a função negação, por exemplo, a um valor false, haverá uma busca qual a alternativa que se encaixa com esse padrão. A primeira alternativa é testada e não é satisfeita. A segunda alternativa, há um casamento de padrão. Então, o resultado dessa expressão será esse valor true. No exercício anterior, declaramos uma função que retorna o maior entre dois valores. Mas se quiséssemos implementar uma função que retorna o maior entre três valores, note que essa função terá três parâmetros, que estou chamando de A, B e C. Uma alternativa de implementação é usar expressões if aninhadas. Se o valor A for maior que B, então haverá um teste se o valor A é maior que C. Sendo A maior que C, o retorno será A. Caso C seja maior que A, então o retorno C. Agora, caso A não seja maior que B, será feito o teste se B é maior que C, retornando a B nesse caso e C em caso contrário. Nesse exemplo, os parênteses são opcionais. O else sempre se relaciona ao if mais próximo. Um outro ponto importante de se destacar é que Haskell usa layouts para controlar blocos de expressões. Quando temos que separar expressões em mais de uma linha, temos que observar o layout dessas expressões. Por exemplo, esse else se relaciona a esse if, então ele nunca poderia estar em uma coluna anterior ao if. Programas em Haskell são escritos combinando funções. Podemos declarar a função maior 3 como duas aplicações da função maior. Aqui aplicamos a função maior para pegar o maior valor entre A e B. E aplicamos a função maior novamente para pegar o maior entre esse valor e C, tendo como resultado o maior entre A, B e C. Agora vamos testar os exemplos no interpretador. Escolha o editor de sua preferência. Eu escolhi o Notepad++. Digite as definições de função no editor e salve o arquivo com a extensão HS. Isso é bastante importante. Uma vez salvo o arquivo, vamos para o prompt de comando. Certifique-se de que você salvou o arquivo no mesmo diretório em que você irá trabalhar. Então temos aqui o nosso arquivo aula3.hs. Chame o interpretador, passando como parâmetro o nome do arquivo. Nesse momento, as suas definições foram carregadas e aparece aqui no interpretador o módulo principal. Podemos agora executar as funções que foram definidas no arquivo. Por exemplo, aplicar a função f ao parâmetro 3 e obtemos 4. Aplicar a função maior nos parâmetros 10 e 5 e obtemos 10. Aplicar a função negação a true e obtemos false. Aplicar a função negação false e obtemos true. Aplicar a função maior 3 em 10, 20 e 5 e obtemos 20. Na próxima aula abordaremos como declarar funções recursivas.